E se existisse uma versão sua que já tem tudo, que já tem o dinheiro, que já tem um relacionamento dos sonhos, que já tem a saúde e que o que falta é você conseguir se conectar com essa versão. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo. Eu gosto sempre de conversar aqui falar sobre isso da forma mais simples possível, né? Aqui vai ter uma parte que pode ser um pouquinho mais complexa, mas a minha intenção realmente vai ser tornar isso aqui o mais compreensível possível, tá bom? A gente vai conversar aqui sobre duplo quântico, ou alguns chamam de eu superior. Eu particularmente gosto mais desse termo, eu superior, tá? A minha linha de estudo é uma linha mais, vamos dizer assim, pro lado espiritual, né? Aqui quem fala normalmente de duplo quântico é uma linha mais física, né? Mas é a mesma coisa, tá bom? O que a gente vai conversar aqui nesse vídeo? Primeiro eu vou te explicar o que é isso, o que é esse duplo quântico, ou esse eu superior. Existe uma coisa que bloqueia a sua conexão com esse seu eu superior. E, por último, eu vou te explicar como que você pede ajuda para ele. Eu vou te explicar um ritual noturno onde você pede ajuda para essa sua versão que já tem tudo, tá? Bom, se você está chegando aqui agora, né, assista aqui o vídeo. Se você gostar, no final você dá um like, se inscreve. Se você já conhece aqui o canal, já é inscrito, já sabe que o conteúdo vai ser relevante, já dá o like, que isso ajuda para que esse conteúdo chegue a mais pessoas, ok? Vamos lá então. E detalhe, tá? Vez por outra eu vou consultar aqui esse caderno para eu realmente seguir a sequência lógica aqui, não me perder. Eu sempre anoto aqui os pontos principais, tá? Então, para a gente começar, vamos conversar aqui sobre o começo, né? O que é isso? O que é esse duplo quântico? Ou esse eu superior? Ou essa, enfim, existem outros nomes aí também, tá? Para a gente entender isso, a gente precisa entender uma coisa aqui que eu não sei o quanto você está situado com isso. Se não tiver situado, isso aqui vai parecer papo de maluco, né? Mas, enfim, que é o termo realidades paralelas, né? Tem tudo a ver uma coisa aqui com a outra, tá? Quando a gente fala de duplo quântico ou de eu superior, primeiro é preciso entender esse conceito de realidades paralelas. E um ponto interessante, tá? A minha linha de estudo, como eu disse, com relação a isso aqui, é uma linha mais voltada para a questão mais esotérica, vamos dizer, que é com Neville Goddard, por exemplo, né, que era um místico. Mas isso aqui, esse conceito, eu esqueci agora o nome do físico, tá? Mas é um físico mesmo que trouxe esse conceito de duplo quântico, que é exatamente a mesma coisa. Então, é bacana você ver isso, né? Duas questões que até pouco tempo atrás pareciam que eram divergentes, né? Um lado espiritual e um lado físico, concordando com isso aqui. Mas vamos lá. Explicando de forma simples o que é realidade paralela, basicamente é isso aqui, ó. Cada um desses tracinhos aqui é uma realidade possível. Cada um desses tracinhos são uma realidade possível. É uma probabilidade, tá? Todas essas probabilidades já estão acontecendo neste exato momento. Então, agora eu estou gravando esse vídeo, eu acho que hoje é dia 13 de março, tá? Se não me engano. 13 de março. E agora é por volta de 9h30 da manhã. Tá? Ó. Então, 13 de março, 9h30 da manhã, nessa data, neste minuto, tudo isso aqui acontece ao mesmo tempo. Ou seja, existem várias versões minhas, várias versões suas coexistindo neste exato momento. Tá? Se a gente for falar aí de uma forma que é mais louca ainda, isso tudo aqui, passado, presente e futuro, tá tudo aqui, tá? Mas aí se a gente for entrar nisso aí, já torna o papo mais complexo. Mas vamos lá. Então, e para exemplificar, para ficar mais claro como é que funciona, se a gente for lembrar aí, né, boa parte do pessoal que acompanha aqui não é um público tão jovem, né?
normalmente vai ter mais aí de 30 anos. Então você vai lembrar do rádio, né? O rádio, e tinha inclusive ali o dial, né? Para você encontrar rádio. Essas realidades paralelas é como se fosse isso. Existem todas as rádios, né? Existem todas as rádios. Só que cada rádio tem a sua frequência. É como se cada risquinho aqui fosse uma frequência desse rádio. Só que você só acessa uma, né? Então você vira, você acessa uma frequência, você vira, acessa outra, vira, acessa outra, e assim vai. Esse duplo quântico, ou esse eu superior, ele está em todas as realidades aqui ao mesmo tempo. E nós aqui nesse corpo físico estamos apenas em uma. E como nós estamos aqui fisicamente só em uma, a gente acredita que só existe essa uma, mas não. E aqui já vai uma coisa que, na hora que eu for explicar aqui esse empecilho, aqui já entra um dos conceitos que é relacionado a esse empecilho. Cara, nós não somos só isso aqui, né? No meu aprendizado de vida, religioso, é isso aqui, olha, você é um humano, morreu, acabou. Mas não é isso, tá? Não é isso. Esse duplo quântico, ou esse eu superior, é como se fosse, vamos colocar isso aqui na linguagem simples, tá? Ó, vamos colocar aqui, ó, existe aqui Deus, seja lá o que for Deus para você, né? Se você acredita em Deus na forma de um, né, o mais poderoso possível, mas como se fosse uma pessoa hiperpoderosa, ou como se fosse um, né, aí tudo que existe, o todo, enfim, existe algo aqui muito superior. Existe esse cara aqui que é o eu superior, e existe esse aqui que é o eu físico, vamos dizer assim, né? Então, o duplo quântico, ou esse eu superior, é isso. É uma versão sua. É você espiritualmente falando. É o você que se conecta, que está em possibilidade em qualquer uma dessas realidades aqui. Então, isso que é duplo quântico ou eu superior. E aqui, o que acontece, né? Só que como você é esse cara aqui, eu sou esse carinha aqui, fisicamente, a gente só acessa uma versão. Como que eu acesso essa versão, né? E aí no final eu vou te explicar um ritual de criação, tá? Eu vou te explicar o ritual, mas antes é preciso entender. Como que eu acesso uma dessas possíveis realidades? Eu acesso a partir do que eu acredito que estou acessando. É isso. Ou seja, aqui, eu fisicamente, através dos meus pensamentos, eu penso assim, olha, eu estou vivenciando tal realidade. E eu me conecto com essa realidade. Então, existe uma realidade aqui que é uma realidade de abundância. Tá? Deixa eu ver se tem um outro aqui que esse pincel já está mais ou menos. Ó, existe uma realidade aqui que é uma realidade de abundância. Ela existe neste exato momento, nesse dia, 13 de março de 2026, às 9h30 da manhã. Essa realidade sua existe. Mas existe aqui uma realidade de pobreza também. E ela está aqui, ó. Pobreza, e aqui onde você é próspero. Como que você se conecta com cada uma delas? Acreditando que você está. Então, a autoimagem, eu sou pobre, eu sou escasso, ganhar dinheiro é difícil. Tudo isso faz com que você se conecte na realidade que já existe. Entende? Então, o seu duplo quântico, ele tá lá. Fala assim, olha,
Cara, eu estou aqui em todas as possíveis. Qual que você quer acessar? E aí é óbvio, né? Que qual você quer, é claro que todo mundo quer acessar onde tem dinheiro, onde tem um relacionamento bom, onde tem um corpo maravilhoso, onde tem a saúde. Todo mundo quer essa, é óbvio. Só que a questão não é o que você quer, é o que você emana. A sua emanação tem que ser condizente com essa realidade. Não é só, eu quero isso. Não. O que eu estou emanando? O que o meu sentimento diz? O que o meu pensamento diz? Ele que define essa frequência. Ok? Então, quando a gente fala, né? E aí no final eu vou te explicar sobre esse como se conectar, você se conecta através disso, dos seus sentimentos e daquilo que você pensa. Ok? E só antes de te explicar isso, o como chegar lá, né? Como se conectar, cara, existe uma coisa aqui que é importante ficar muito claro, né? Eu já até falei um pouquinho sobre isso aqui, que existe um empecilho, tá? Existe um empecilho. Nossa, isso me impediu por muito tempo. Existe um empecilho de você se conectar com esse duplo quântico, com esse eu superior. Esse empecilho é a religião. Tá? Na maioria das vezes, não todas, mas na maioria das vezes, se tratando especialmente aqui das nossas tradicionais religiões cristãs, etc., a maioria delas impedem você de se conectar. Por que elas impedem? Porque elas dizem que não. Eu fui criado, em vários vídeos eu já falei isso, né? Eu fui criado como testemunho de Jeová, né? As pessoas que vão de porta em porta e falam com as pessoas, etc. E uma das coisas que eu aprendi ali, né? Todo aprendizado é no sentido de você não é merecedor, você é pecador, você, enfim, te coloca como um nada. E isso que eu estou te explicando aqui é exatamente o oposto disso. Para você se conectar com esse duplo quântico que é você, ele é poderoso. Ou seja, você, na sua versão espiritual, é poderosíssima. Só que a religião ela não vai falar isso. Por quê? Poderoso é Deus. É só Deus. Você não é nada. Deus é poderoso. Só que, se a gente for pegar, especialmente os conceitos sobre Jesus, né, falados na Bíblia, cara, é falado tantas vezes, mas tantas vezes do poder que nós temos, só que quando você pega do lado religioso, ela sempre fala, não, mas na verdade aquilo ele queria dizer, não é que você é poderoso, não. Mas é. Para acessar esse duplo quântico, esse eu superior, você precisa assumir o poder. Eu sou poderoso. Só que uma pessoa religiosa, boa parte das vezes, não vai nem conseguir falar isso. Porque a gente aprende que o poderoso é Deus. Né? Então, por que eu estou te explicando isso? Porque pode ser que, aí eu vou te explicar como que você se conecta, né? Um ritual noturno aqui para você utilizar, só que de nada vai adiantar eu te explicar se você tiver e quiser manter crenças religiosas que dizem o contrário disso. Porque aí você não vai ter uma das crenças principais, né? Das crenças limitantes que muitos de nós temos, você não vai ter a permissão de acessar esse duplo quântico, esse eu superior. Né? Porque é dito que você não pode. É dito que você não merece. E se você não pode, se você não merece, você nem vai fazer o que eu vou te explicar aqui para acessar. Ok? Então, é muito importante você entender isso. Se isso aqui for uma coisa que é muito forte para você, é possível que realmente essa conexão
seja mais complexa, ok? Bom, dito isso, agora vamos lá sobre... Eu vou te explicar aqui um ritual, né? Um ritual de acesso ao duplo, tá? Ou ao eu superior, enfim. Tá. A primeira coisa que você precisa entender é o seguinte. É bem complexo você conseguir essa conexão, você conseguir sentir isso, nesse estado mental que você está agora aqui, que eu estou agora. Agora, a gente está em uma frequência cerebral que é a beta, tá? Essa frequência é uma frequência de alerta, é uma frequência de, cara, eu tô ligado, eu tô envolvido em tudo que está acontecendo. E a frequência ali do duplo é uma frequência de relaxamento, tá? Relaxamento. Então, o momento mais fácil de você conseguir essa conexão é quando você está prestes a dormir, tá? Então, aí eu já te falo o seguinte, se antes de dormir você tá ali naquela confusão, aquela falação, você tá brigando com seu marido ou sua esposa, você tá conectando ao duplo, só que você tá conectando negativamente, você tá conectando dizendo para ele assim, olha, cara, acesse a minha pior versão, acesse aí a versão onde eu não tenho nada, onde meu casamento é ruim, onde meu corpo é ruim, onde o dinheiro é escasso. Querendo ou não, é como se você estivesse falando isso pro duplo, sabe? Então a primeira coisa é um estado de relaxamento. Aí, vamos lá. A primeira coisa, qual é a primeira coisa que você precisa querer, tá? Eu ouvi uma frase uma vez que é assim, olha, nem sempre aquilo que você quer é aquilo que você precisa, ok? E o que praticamente todo mundo quer, né? Dinheiro. Eu quero dinheiro, 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 dinheiro. E tá tudo bem querer isso, ótimo. Só que sabe qual que é a primeira coisa que você precisa querer, que você precisa querer acessar do duplo? Eu vou te falar aqui, ó. A primeira coisa é a paz. É o sentimento de paz. Eu repito isso constantemente aqui nos vídeos, que é o seguinte: o que você está sentindo, você está pedindo. Olha só isso. O que você está sentindo, você está pedindo. O que significa isso, né? A primeira conexão com esse duplo, ou seja, a primeira forma de eu acessar uma determinada versão é através do que eu estou emanando. Que eu estou emanando é no quesito de sentimento mesmo. Falando de forma clara, se eu emano ansiedade, eu estou me conectando com uma realidade onde terei mais motivos para ansiedade. Se eu estou emanando culpa, se eu estou emanando rancor, se eu estou emanando qualquer coisa, raiva, ódio, qualquer coisa de negativa, eu estou conectando com realidades, né? Eu estou me conectando, é como se eu estivesse pedindo mais disso. O sentimento é um pedido. O sentimento é um pedido. Então, como que acontece isso? Como eu disse, a maioria das pessoas querem mais dinheiro e tá tudo certo, tá? Inclusive, os produtos que eu tenho, né, eu vou explicar aqui para você no final, são relacionados a isso, né? Só que é preciso entender uma coisa. Qual que é o sentimento normal de quem precisa de dinheiro? Ansiedade, né? Pois é. Então, a primeira coisa que você deve querer não é o dinheiro, mas é resolver a ansiedade, ou seja, é estar em paz. Isso é a primeira coisa que você precisa querer. Então, a primeira coisa que eu vou te falar aqui é
como que você pede paz para esse duplo quântico? Ou seja, como que você acessa a versão, considerando ele já está em todas as versões possíveis, né? Como que você acessa aquela versão que já está em paz? E lembra que eu te falei no início? Como que você acessa? Dizendo que já acessou. Eu, vez por outra, gosto de citar aqui passagens bíblicas, né? Tem uma passagem, se não me engano, em Provérbios, né, que diz assim, olha, diga ao fraco, eu sou forte. O que queria dizer lá? Como que um fraco se torna forte? Ele se torna forte dizendo que já é. O fraco se torna forte dizendo que já é. Entende? Então, é isso que você precisa. Se eu quero paz, o que eu preciso? Antes de dormir, eu vou falar, por exemplo, assim, olha, nossa, obrigado pela paz que eu estou sentindo agora. Obrigado pela paz que estou sentindo agora. Obrigado pela paz que estou sentindo agora. É isso. A repetição disso faz com que você entre no estado de paz. E o estado de paz é o estado de, se eu estou em paz, é por quê? Cara, porque a questão já foi resolvida. Então, a primeira coisa que você deve querer é mudar o seu sentimento, tá? E aí, eu citei a paz aqui como exemplo, mas você pode, né, trabalhar outros sentimentos aí. Eu quero colocar em mim um sentimento de alegria, um sentimento de amor. Como que eu coloco isso? Falando que eu já tenho. Falando que eu já estou. Falando que eu já sinto. Aí eu quero colocar gratidão. Nossa, obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado por conseguir sentir gratidão agora. Obrigado por ser uma pessoa grata. É simples, né? É bobo. É simples, é bobo, mas muitas partes das vezes existem vários bloqueios que te impedem de conseguir ter esse tipo de sentimento. Tá? Bom, então, a primeira coisa é o sentimento. E a segunda coisa, aí, como que você consegue, né? Vamos dizer assim, pedir para esse duplo algo específico, né? Eu quero me conectar com uma versão minha que já, vou colocar um exemplo, que já faz 10 mil reais por mês. Né? Vamos supor que você faça menos que isso e você quer se conectar com essa versão. Obrigado. Obrigado por fazer 10 mil reais por mês. É uma forma. Existe uma forma melhor ainda, que é aí usando afirmações, né? Que é quando você transforma uma afirmação em uma pergunta, que é o seguinte: como eu consegui chegar aos 10 mil por mês tão rapidamente? Como eu consegui chegar aos 10 mil por mês tão rapidamente? À medida que você vai se perguntando isso, a pergunta cria crença e essa crença conecta com o duplo quântico, que vivencia já, que tem dentro das infinitas possibilidades essa que você está querendo acessar. Então, se você quer acessar algo específico, como eu consegui tal coisa? Eu gosto muito disso. Como eu consegui tal coisa em tão pouco tempo? A crença, o que faz você conectar, você acessar, é a crença de que já conectou, a crença de que já está. Enquanto você ficar buscando, tentando, eu quero me conectar com esse eu quero já não, é eu já estou, eu já vivo. E aí, dentro das infinitas possibilidades, isso de alguma forma acontece. Ok? Bom, espero ter conseguido aqui te passar isso da forma mais simples possível, né? E se você quiser alguma ajuda para isso, né? Porque tudo isso que eu te expliquei aqui, eu te falo,
Cara, é possível você conseguir isso sozinho? Óbvio, né? Mas, se você tiver a possibilidade de estar com alguém que já tem resultados, né, e tem método com relação a isso, obviamente é mais fácil. Hoje eu tenho 2 produtos que são específicos e é bem claro você perceber que se é para você, qual desses produtos é para você. Um é o Mentalidade 10K. Tá? Mentalidade 10K. Para quem que é isso aqui? Para quem faz menos que 10 mil. Qual que é o meu objetivo aqui com você? Eu vou colocar no seu subconsciente que você já vive na realidade de 10 mil por mês. É isso, tá? E é uma sessão individual, tá? Tem um link aqui com toda a explicação aqui abaixo. Então, se você faz menos que 10 mil, esse produto é para você. Se você faz mais que 10, e aí pode ser 10, 20, 30, 50, 100, 1 milhão, aí eu tenho aqui o método subliminar, tá? Que aí é algo que a gente vai precisar trabalhar algumas coisas mais específicas, tá bom? O método subliminar, ele é para quem? Ele é para quem já conseguiu dinheiro, então você já ganha muito mais que a maioria das pessoas, só que por algum motivo você não consegue manter o dinheiro, você não consegue ser uma pessoa próspera de verdade. Ou você não consegue manter o dinheiro, ou você ganha o dinheiro você quase tem que se matar para isso, e isso não é prosperidade. Né? Prosperidade tem a ver também com leveza, tá bom? Então, se você quer, me ajuda. Um desses 2 produtos vai ser aí o ideal para você. Se você faz menos de 10 mil, toca aqui, veja os detalhes sobre Mentalidade 10K. Se você faz mais de 10 mil, toca aqui e veja os detalhes sobre o método subliminar, ok? Fez sentido esse vídeo? Você gostou da explicação? Ficou claro? Deixa aqui um comentário, né? Dá um like, né? Se aparecer a opção aqui, acho que isso aparece só no celular, a opção de hypar, hypa também esse vídeo para que mais pessoas vejam, tá? E a gente se vê em um próximo vídeo. Ah, detalhe, se inscreva, tá? Se inscreva no canal, caso não seja inscrito, se inscreva. É isso, um abraço, até um próximo